Oi, eu sou a Grazi e você está no canal Medo e Companhia. O Castelinho da Rua Apa, um relato do Sombral. Eu sempre fui fascinada por lugares históricos e suas lendas. Desde pequena, tinha o hábito de colecionar histórias assustadoras, mas nunca imaginei que um dia eu faria parte de uma. Foi em uma noite fria e nublada, típica de São Paulo, que decidi me inscrever em um tour noturno assombrado, pelo famoso Castelinho da Rua Apa. Era uma oportunidade perfeita. Ouvir relatos antigos, ver de perto um lugar que já tinha lido em tantos sites de mistério e, quem sabe, sentir aquele friozinho na espinha que a gente sempre procura, mas nunca realmente encontra. Eu não acreditava de verdade em fantasmas. Pelo menos, não até aquela noite. Cheguei à rua um pouco antes do horário marcado. O castelinho parecia pequeno e fora do lugar, entre os prédios enormes e modernos ao seu redor. Sua fachada antiga, desgastada pelo tempo, tinha janelas altas e escuras, como olhos vazios, observando a rua. A calçada estava molhada pela garoa, e sob a luz fraca dos postes, as sombras pareciam se alongar de forma estranha. Havia um pequeno grupo de pessoas já reunidas em frente ao portão. Entre elas, um homem de meia idade se apresentou como Eduardo, o guia do tour. Ele usava uma lanterna antiga e tinha uma voz grave e envolvente. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Castelinho da Rua Apa. Esta casa carrega uma das histórias mais misteriosas e perturbadoras de São Paulo. Hoje vou contar tudo para vocês, disse ele com um sorriso quase teatral. Entramos em fila, ganhamos cada uma lanterna e passamos por um portão de ferro que rangeu alto, como se reclamasse por ser aberto. O hall de entrada tinha cheiro de mofo e madeira velha. O piso rangia sob nossos passos e a iluminação vinha apenas das lanternas e algumas velas estrategicamente posicionadas. Enquanto subíamos a escadaria estreita, o guia começou a narrar a história real do lugar. Em 1937, esta casa foi palco de uma tragédia que chocou a cidade inteira. Moravam aqui 3 pessoas, a senhora Maria Cândida e seus 2 filhos, Álvaro e Armando. Na noite de 12 de maio, vizinhos ouviram gritos e disparos vindo desta casa. Quando a polícia entrou, encontrou os 3, sem vida, em circunstâncias nunca totalmente explicadas. Alguns visitantes trocaram olhares tensos enquanto ele continuava. Oficialmente, dizem que foi um caso de desavença familiar que terminou em tragédia, mas a versão popular é bem diferente. Muitos acreditam que havia algo sombrio nesta casa, algo que levou todos eles à loucura naquela noite. Ele fez uma pausa dramática, apontando para a escada. Dizem que, desde então, as almas deles nunca saíram daqui, e às vezes quem entra também não sai. Todos riram nervosamente. Eu também sorri, mas algo dentro de mim ficou inquieto. Conforme passávamos pelos cômodos, eu comecei a notar detalhes estranhos que os outros pareciam ignorar. Em um quarto, por exemplo, vi uma cadeira de balanço se mover suavemente, embora não houvesse vento algum. Em outro, tive a sensação nítida de que alguém estava me observando do corredor, mas quando olhei, não havia ninguém. Comentei com uma moça ao meu lado, mas ela apenas riu e disse que eu estava entrando no clima do tour. O guia falava animadamente, contando lendas sobre pessoas que teriam visto sombras se movendo ou escutando vozes chamando por seus nomes. Eu tentava me manter racional, mas a cada passo a casa parecia mais viva. Foi então que percebi algo perturbador. O grupo estava menor. Eu tinha certeza de que havia pelo menos 10 pessoas no início. Agora, contando rapidamente, só vi 5. Pensei que talvez alguns tivessem desistido e ido embora, mas eu não ouvi a porta abrir, nem passos descendo as escadas. Quando tentei perguntar ao guia,
Ele me lançou um olhar estranho e continuou falando, ignorando minha pergunta. Chegamos a um quarto do último andar. Era pequeno, com uma janela quebrada e um espelho antigo na parede. Eduardo pediu que apagássemos as lanternas por alguns instantes para sentirmos a atmosfera do lugar. No escuro, ouvi respirações aceleradas e o som distante da cidade lá fora. Mas no meio daquele silêncio, uma voz suave sussurrou, bem pertinho do meu ouvido. Você também vai ficar. Arregalei os olhos e virei bruscamente para trás. Não havia ninguém lá. Acendi minha lanterna, ofegante, e percebi algo ainda pior. Eu estava sozinha no quarto. Todos haviam desaparecido. O guia, os visitantes, todos. Alô? Tem alguém aí? Minha voz ecoou pela casa sem resposta. Saí correndo pelo corredor, descendo as escadas, mas o lugar parecia ter mudado. Corredores que antes eram curtos agora pareciam intermináveis. As portas levavam a lugares diferentes de onde tínhamos passado antes. Era como se o castelinho tivesse me prendendo dentro dele. Foi quando vi pela primeira vez, na sala principal, que a escuridão parecia se concentrar em um único ponto, formando uma figura alta e disforme, que não era exatamente sólida, era como uma sombra viva, pulsando e se movendo. Ela não tinha rosto, mas eu senti que me olhava e, de alguma forma, sabia meu nome. Você voltou. A voz ecoou na minha mente, profunda e fria. Meu corpo congelou. Eu não conseguia gritar nem correr. A figura avançou lentamente e, conforme se aproximava, comecei a ver imagens dentro dela, como memórias distorcidas. A senhora Maria Cândida gritando, os filhos discutindo, o momento onde tudo aconteceu, o desespero. Mas então vi algo impossível. Vi a mim mesma entrando na casa, sorrindo, como se já tivesse estado ali antes. Você nunca saiu daqui. Sussurrou a voz. Corri em pânico, sem saber para onde ir. As escadas pareciam se multiplicar. Os cômodos se repetiam como se eu estivesse presa em um labirinto sem fim. Finalmente, encontrei a porta da frente aberta e saí para a rua, respirando o ar frio da madrugada. A rua estava deserta. Os prédios ao redor não eram os mesmos. Pareciam antigos, como se eu tivesse voltado no tempo. Olhei para trás e vi o castelinho. Na janela do último andar, 3 silhuetas me observavam, uma mulher e 2 homens. Eles acenaram lentamente, como se me dessem boas-vindas ou adeus. Foi então que percebi algo gelado em minha mão. Olhei e vi um crachá do tour, com meu nome escrito nele, mas a data estava errada. Estava escrito 12 de maio de 1937. Meu coração disparou. Quando ergui os olhos novamente, a rua estava vazia. O castelinho parecia fechado, abandonado, como se ninguém tivesse entrado lá por décadas. E foi neste momento que eu ouvi, bem atrás de mim, a mesma voz fria sussurrar. Agora você faz parte da história.